Oi, gente! Você já estudou o que são monômios, não é? Então sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Giz e nessa aula eu apresento para vocês o conteúdo de polinômios. Então vamos para a aula? Oi, gente! Você se lembra o que são monômios, não é? Monômio é aquela expressão algébrica que apresenta apenas um termo, né? Tem lá todas as características para ser classificado como monômios. Se você se esqueceu, eu vou deixar a indicação aqui da aula para você. E agora, o que são polinômios? Antes de começar a aula, eu vou fazer aqueles dois pedidos para você. Se inscreve no canal da Giz caso você não seja inscrito e deixa um joinha aí para mim, ok? Então, gente, polinômios, o que são? São expressões algébricas formadas pela adição e subtração de finitos monômios. Olha aqui, 15x ao cubo mais 6x ao quadrado menos 9x menos 12. Aqui nós temos, 1, 2, 3, 4 monômios. Então, é uma expressão algébrica aqui formada por 4 monômios, que recebe o nome de polinômio, tá bom? Só para você lembrar, aqui nesse monômio, o 15 ele é chamado de coeficiente e o x ao cubo é a parte literal, tá bom? Nesse daqui, você vê quantos monômios? Um monômio, 2, 3 monômios, tá bom? E aqui eu tenho apenas um monômio, que é o menos 9x à quarta y, tá bom, gente? E aí algumas características para você. Um polinômio que é formado por um monômio nulo, olha aqui o monômio, 0, até grifei, 0x ao cubo, é um monômio nulo, tá? Porque o coeficiente é 0. Se ele é um monômio nulo, ele é um polinômio nulo, tá? E aqui, o termo de um polinômio que não apresenta a variável, que é a letra, ele é o termo independente. Olha aqui nesse polinômio que eu trouxe. Você tá vendo esse 12 aqui? Ele tem alguma letra acompanhando ele? Não tem letra, que é a variável. Por exemplo, esse 9 tem a variável acompanhando ele. Esse 12 não tem. Logo, esse 12 é o termo independente. Ok? Vamos continuar? Gente, agora nós vamos ver os polinômios na sua forma reduzida. O que significa isso? O polinômio na sua forma reduzida é aquele que não tem mais monômios semelhantes. Olha o que eu trouxe aqui. 3a à quinta mais 5a ao cubo b ao quadrado menos 12a à quinta menos 9a ao cubo b ao quadrado. Vejam que aqui eu tenho 4 monômios. Agora eu pergunto para você, aqui nesses 4 monômios, tem algum que é semelhante ao outro? Tem, né? Quem que são semelhantes? O 3a à quinta é semelhante ao menos 12a à quinta. Por quê? Eles têm a mesma parte literal. E qual outro ali que é semelhante também, gente? O 5a ao cubo b ao quadrado com menos 9a ao cubo b ao quadrado. Também são semelhantes porque eles têm a mesma parte literal. Aí, para eu juntar esses monômios, eu devo operar com os coeficientes, somar ou subtrair, e copiar a parte literal. Então, vejam aqui. 3a à quinta menos 12a à quinta, vou fazer 3 menos 12, que vai dar menos 9 menos 9a à quinta, tá? E mais 5 menos 9 vai dar menos 4, copio a parte literal, tá? Agora, eu posso juntar esses dois monômios? Agora, eu não posso, porque eles não são semelhantes mais. Então, o que eu encontrei aqui, gente? Eu encontrei um polinômio na sua forma reduzida. Então, aqui eu tenho, eu tenho um polinômio na sua forma reduzida. Agora, quando o polinômio encontra-se na sua forma reduzida, ele passa a receber alguns polinômios, tá, gente? Ele passa a receber os nomes especiais. Vamos ver? Então, como eu disse, alguns polinômios na sua forma reduzida têm os nomes especiais, tá? Então, tem o monômio, que é o que você já conhece, que quando tem só um termo. Olha o exemplo que eu coloquei. 9 ao quadrado x. Certo? Aí vem o binômio. Binômio é quando tem dois termos. Aqui eu tenho, então, um termo, que seria um monômio, e aqui eu tenho outro termo. Então, eu tenho dois termos, ok?
Quando ele tem 3 termos, qual é o nome que ele vai receber? Trinômio. Então tem 3 termos, ó. 1 termo, 2, 3 termos, certo? E você se lembra, quando aqui nesse caso desse monômio não tem o coeficiente, significa que esse coeficiente oculto aqui é o número 1, tá bom? E aí você deve marcar também o seguinte, porque eu sei que você está se perguntando, e os polinômios que tem de 4 para cima, né? 4 ou mais termos, quais são os nomes que eles recebem? Eles não têm nomes especiais. De 4 para cima, né? 4 inclusive para cima, eles são chamados de polinômios, ó. Polinômios com mais de 3 termos, né? Que seriam de 4 em diante, eles não têm nomes especiais. Coitadinhos, né? São chamados todos de polinômios, ok? E agora nós vamos ver como que se calcula o grau de um polinômio. Vamos lá? Gente, e agora? Como que eu calculo o grau de um polinômio? Ó, tem então 2 casos distintos. Quando o polinômio ele é composto com a mesma variável, ó, aqui a variável é x, é x. Como que eu calculo o grau quando ele só tem quando ele tem a mesma variável? É só olhar quem é o maior expoente. Então aqui, quem é o maior expoente da variável? Essa daqui que não tem ninguém, expoente 1. Essa é 4, essa tem expoente 2. E essa daqui, quando não tem ninguém, é porque seria x elevado a 0. Então aqui é 0. E agora, quem tem o maior expoente? Não é essa variável aqui, que é o expoente dela é o 4. Logo, esse polinômio aqui é classificado como polinômio de grau 4. Ok? Agora, o outro caso é quando nós temos um polinômio que ele não é composto da mesma variável, como foi nesse caso, só com um x. Olha para esse caso aqui agora. Ele tem aqui a variável a e b, aqui x e y, aqui x e y, a e b. Agora, o que eu tenho que fazer? Primeira pergunta, sempre vocês têm que bater o olho no polinômio e ver se dá para juntar, se ele já está na sua forma reduzida. Respondam para mim, esse polinômio ele encontra-se na sua forma reduzida ou não? Tem algum monômio ali semelhante para poder juntar? Olha bem para as partes literais. Não tem. Ninguém ali é semelhante, logo ele está na sua forma reduzida. Agora, para eu calcular o grau disso aqui tudo, eu vou ter que primeiro olhar o grau de cada monômio, separado um do outro. Você se lembra como calcula grau de monômio? Basta eu somar os expoentes das variáveis. Então, que nem aqui, a variável a tem um expoente 1 e a b tem expoente 7. Logo, o grau desse monômio aqui é o grau 8, que é 7 mais 1, tá? O grau desse aqui é o grau 5, porque 3 mais 2, 5. Esse outro monômio aqui tem grau 9. Opa, olha eu colocando expoente. Tem grau 9, porque 7 mais 2. E esse último aqui tem grau 10, porque eu somei 2 mais 8. E agora que eu já achei o grau de cada monômio separadamente, aí para eu calcular o grau do polinômio, eu vejo qual monômio tem maior grau. Qual monômio tem maior grau? Não é grau 10? Então ele ganha. Então logo esse meu polinômio aqui tem grau 10. É só olhar aquele monômio que tem o maior grau, que daí é o que ganha e o polinômio recebe esse grau. Ok, gente? Eu espero que você tenha entendido essa aula de polinômio, tá? Nas próximas aulas eu vou fazer as operações com polinômios, adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação com polinômios. Eu espero você na próxima aula. E não se esqueça, se você não é inscrito, se inscreve no canal da Giz e deixa um joinha aí pra mim. Até a próxima!